Qual sua opinião? Até onde uma sonda moderna chegaria no espaço em 44 anos? O que ela verá além das proximidades da Terra e que perigos encontrará pelo caminho? Sabemos com certeza a resposta da primeira pergunta. Nesta fase, uma nave não tripulada criada no fim do século passado pode viajar cerca de 11 bilhões de milhas em menos de 50 anos, uma distância inimaginável para padrões terrestres. Isso foi claramente demonstrado pela Voyager 2, que por muitos anos cruzou a escuridão total do universo. E você não vai acreditar em quantos mistérios o pequeno explorador espacial revelou durante sua jornada. Com vários instrumentos científicos, a Voyager 2 deu aos astrônomos uma descrição detalhada de sua trajetória heróica entre obstáculos até estrelas distantes. Por onde devemos começar? Provavelmente pelos dados coletados pela sonda dentro do sistema solar. E os telescópios de alta tecnologia, você pode perguntar. Eles já observam os planetas vizinhos há tempos e transmitem informações úteis regularmente. Sim, mas a atividade deles não se compara ao trabalho de uma sonda que está em proximidade direta com o corpo celeste. No segundo caso, as informações recebidas são muito mais informativas. Então, de onde partiu a missão Voyager 2? Ela começou pelo enorme Júpiter, que poderia engolir todos os planetas do sistema solar. Claro, já sabíamos antes que nosso sistema planetário é composto por objetos rochosos do tipo terrestre e gigantes gasosos. E também estávamos cientes dos anéis de gelo de Saturno e dos furacões globais de Júpiter. Mas isso eram apenas fragmentos de informação, lacunas que a Voyager 2 se propôs a preencher, junto com seu curioso irmão gêmeo, Júpiter. A Voyager 2 começou a enviar imagens de Júpiter para a Terra em 24 de abril de 1979. As primeiras imagens mostravam a atmosfera turbulenta do gigante gasoso. Usando a série de fotos, astrônomos fizeram um curta-metragem e aprenderam mais sobre circulação atmosférica. Diferente da Voyager, uma segunda sonda chegou perto das luas Io e Europa de Júpiter, registrando quando se aproximavam. Como resultado, obtivemos imagens impressionantes do vasto sistema de Júpiter, incluindo uma imagem nítida de sua lua Calisto, assim como de Ganimedes, Europa e Au e Amalteia. No ponto mais próximo de Júpiter, a Voyager 2 esteve em 9 de julho de 1979, a uma distância de 4.785 milhas dessa localização. A sonda transmitiu dados atualizados sobre as nuvens do planeta. 4 luas e o sistema de anéis foram redescobertos, e 17 mil novas imagens foram obtidas pelas câmeras das Voyager. Astrônomos mapearam pelo menos 80% da superfície de Ganímedes, Calisto e Saturno. No final, a Voyager 2, em certa medida, repetiu a missão fotográfica de sua predecessora, superando-a em Saturno. A sonda encontrou o sexto planeta do Sistema Solar em 22 de agosto de 1900, e 82 anos após deixar Júpiter e enviar à Terra a primeira imagem de Japeto, satélite de Saturno. Durante a passagem da Voyager 2 por Saturno, confirmou-se que seus anéis têm cerca de 980 pés de espessura. Mas esse é um valor muito médio, pois em alguns lugares esse parâmetro chega a apenas 10-100 metros. Durante o tempo em que esteve próximo do planeta, a sonda atravessou os anéis de Saturno a uma velocidade de 8 milhas por hora. Isso aconteceu muito rápido, em questão de alguns segundos. Durante a manobra arriscada, miríades de partículas de poeira perfuraram simultaneamente o corpo metálico da espaçonave, deixando rastros de plasma para trás. Voyager 2 também registrou as luas de Saturno, Hiperião e Saturno, Encélado, Tétis, Febe e as recentemente descobertas Elend-List e Calypso, Urano. Parecia que as duas principais tarefas estavam concluídas e era hora de descansar, mas os cientistas decidiram diferente. Os desenvolvedores resolveram enviar a nave veterana para Urano. O encontro com esse planeta, inclusive, abriu a possibilidade de um voo para Netuno. Mas antes disso, a Voyager 2 passou 5 horas e meia estudando atentamente o fantasmagórico e distante Urano. A sonda tornou-se o primeiro aparelho
criado pelas mãos humanas, a passar por esse planeta. As observações detalhadas de Urano iniciaram em 4 de novembro de 1985 e os primeiros sinais da sonda chegaram à Terra em cerca de 2 horas e meia. Com quais dificuldades a Voyager 2 enfrentou ao estudar esse corpo celeste? O problema mais perceptível é a falta de luz. O planeta gelado recebe 400 vezes menos luz do que a Terra. A maior aproximação com Urano foi em 24 de janeiro de 1986, a cerca de 50.640 milhas. Quais descobertas marcantes o Voyager 2 pode se orgulhar de ter feito nesse local? A sonda descobriu 10 novos satélites que foram nomeados em homenagem a personagens das tragédias de Shakespeare, Bach. Pórcia, Julieta, Rosalinda, Belinda, Desdémona, Cordélia, Ofélia e Bianca. Descobri 2 novos anéis além dos 9 já conhecidos e detectei um campo magnético inclinado em 55 graus e um pouco deslocado. Centro. A Voyager 2 também enviou fotos impressionantes dos grandes satélites de Urano. Após o encontro com o planeta em 14 de fevereiro de 1986, a nave espacial realizou a única manobra gravitacional em sua trajetória, a maior e mais significativa já realizada. Isso era necessário para a Voyager 2 traçar a rota até Netuno. Netuno. A sonda se aproximou de Netuno em 25 de agosto de 1989. Para isso, a Voyager 2 percorreu cerca de 9.980 milhas voando sobre as nuvens dos planetas gigantes, chegando mais perto durante as 4 voltas feitas ao se aproximar deles. Enquanto isso, a nave espacial continuava trabalhando arduamente. Por exemplo, ela descobriu 6 novos satélites e 4 anéis. Netuno mostrou ser uma verdadeira caixa de surpresas. Em particular, descobriu-se que sua superfície está longe de ser calma. Lá, ventos infernais sopram permanentemente a velocidades de cerca de 60 milhas, ou 110 km por hora, e esse é o menor valor, pois a velocidade dos fluxos atmosféricos de algumas tempestades estáveis em Netuno é a maior do sistema solar, chegando a 2.400 km por hora. O Zonde descobriu algo sobre a atmosfera de Netuno. Os instrumentos mostraram que o elemento mais comum é o hidrogênio, embora também haja metano na atmosfera, o que dá a Netuno um tom azul bonito. Nas imagens, 3 enormes estruturas são claramente visíveis, presumivelmente furacões: a grande mancha escura, a pequena mancha escura e o Scooter. O Voyager 2 também registrou 2/3 do maior satélite de Netuno, Tritão, o corpo mais frio conhecido do sistema solar, e um criovulcão que libera nitrogênio na superfície do planeta. Imagens impressionantes do hemisfério sul de Netuno mostraram aos observadores da agência espacial uma paisagem estranha, cujo relevo lembra um melão barbudo. O final da missão do Voyager 2 nesse local foi um voo triunfante ao redor de Netuno. Vale ressaltar que, após estudar o planeta distante, a sonda continuou funcionando plenamente por muitos anos. Em 2011, sob comando do Centro, ele trocou para motores alternativos responsáveis pela navegação. E em 2019, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço anunciou o recebimento de dados do meio interestelar transmitidos pela nave, para onde se dirigiu o Voyager 2. Depois, após visitar Netuno, por algum tempo a sonda seguiu um curso abaixo do plano da eclíptica e deixou o sistema solar a cerca de 35 milhões de milhas do ponto de partida. Após o encontro com Netuno, muitos dos instrumentos do Voyager 2 foram colocados em modo de baixo consumo de energia para economizar recursos. Curiosamente, 12 anos após o lançamento, em novembro de 1989, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço renomeou oficialmente o projeto, dando-lhe um nome mais pomposo: Nave Espacial da Missão Interestelar Voyager. Os instrumentos de importância secundária foram desativados permanentemente, restando apenas 7 dispositivos de pesquisa funcionando a bordo da sonda.
Qual destino aguardava o segundo Voyager e depois? Em 5 de novembro de 2017, a nave estava a cerca de 116 unidades astronômicas, ou 11 bilhões de milhas da Terra, movendo-se a 9,6 milhas por segundo em relação ao Sol em direção ao telescópio Constelação. Se o Voyager 2 mantiver os parâmetros atuais de velocidade, levará cerca de 19.390 anos para percorrer a distância de apenas um ano-luz. Você não gostaria de saber qual evento marcante aconteceu em 8 de julho de 2019? Nesse dia, sob comando do Centro, o Voyager 2 ativou com sucesso os instrumentos de correção de trajetória usados para controlar a nave no futuro próximo. Depois, em 28 de outubro de 2020, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço restabeleceu contato com o Voyager 2, que estava a mais de 11,6 bilhões de milhas da Terra. Agora, a sonda está além da influência do Sol, no meio interestelar. Aliás, para quem não sabe, informo que a missão original do Voyager foi criada para implementar um programa chamado Grand Tour, que previa uma grande viagem pelos planetas do Sistema Solar. O plano ambicioso do final dos anos 70 foi criado para sondas espaciais complexas, destinadas a estudar os 5 planetas externos. Mas os cientistas foram obrigados a congelar parcialmente o projeto em janeiro de 1972, principalmente devido aos custos injustificados previstos em torno de $1 bilhão. Em vez disso, foi proposto lançar apenas 2 sondas espaciais para Júpiter e Saturno em 1977. Ambas as sondas foram desenvolvidas especialmente para estudar os 2 gigantes gasosos e eram mais adequadas do que suas predecessoras, as Pioneer 10 e 11, lançadas em 1974. Os desenvolvedores da missão propuseram que, caso a primeira Voyager cumprisse sua missão com sucesso, a segunda fosse redirecionada para Urano e Netuno. Isso poderia ser feito com manobras gravitacionais, como ocorreu depois. Ambas as espaçonaves receberam uma câmera de vídeo colorida de varredura lenta para fotografar corpos celestes e seus satélites. As sondas tinham diversos instrumentos para registrar dados magnéticos, atmosféricos e informações de planetas e satélites. O design de ambas as espaçonaves foi baseado nos antigos modelos Mariner. Até 7 de março de 1977, elas eram conhecidas como Mariner 11 e Mariner 12. Então, o diretor da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, James Fletcher, anunciou que elas seriam renomeadas para Voyager. Todos estão curiosos sobre o que a Voyager 2 faz agora. Nas profundezas escuras do espaço, a bilhões de milhas de casa, a espaçonave Voyager 2 da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço se tornou um elo importante nas pesquisas astronômicas, sendo a segunda sonda a entrar no espaço interestelar. Naturalmente, uma missão tão séria teve momentos problemáticos. Em novembro de 2018, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, como de costume, mantinha contato com a sonda. Mas um dia, os funcionários da agência não conseguiram se comunicar com o aparelho, o que os surpreendeu bastante. Isso foi precedido por um evento sem precedentes que ocorreu em 28 de janeiro de 2020. O que aconteceu? A nave espacial foi atacada por alienígenas ou foi engolida por um buraco negro? Não, o que aconteceu foi que a sonda simplesmente parou de funcionar. De repente, ao parar de se mover, o Voyager 2 ficou parado, exatamente antes de realizar a manobra planejada. A nave deveria ter girado 360 graus para calibrar um dos instrumentos de bordo, mas em vez disso, não saiu do lugar. Assim, ambos os sistemas do Voyager funcionavam continuamente, consumindo muita energia. Qual era o problema? O problema era que a nave espacial consumiu a fonte de energia disponível rápido demais, e isso levou à ativação do sistema de proteção. Durante a reinicialização, o software desligou automaticamente os instrumentos científicos da Voyager 2 para economizar energia, já que, afinal, ela tem recursos bastante limitados. Era preciso resolver o problema com urgência, pois a Voyager 2 continuava se afastando da Terra. Assim, para evitar falhas desse tipo e melhorar significativamente a comunicação, foi proposto um plano de modificação da antena como solução para a situação. Durante a implementação do projeto,
a comunicação por rádio com a Voyager 2 foi completamente desligada, e isso por um ano inteiro. A decisão foi arriscada, mas necessária, e os engenheiros apostaram tudo. Felizmente, o ano de silêncio foi tranquilo para a sonda, permitindo a conclusão rápida e bem-sucedida do projeto. O contato com a Voyager 2 foi restabelecido em 2 de novembro de 2020, após o envio de comandos para a nave. De um canal de comunicação especial, em 12 de fevereiro de 2021, a comunicação com a sonda foi restabelecida. Agora, a missão Voyager 2 está novamente ativa e produtiva. A nave continua seu voo interestelar, estudando o ambiente ao redor e enviando dados para a Terra. Embora a câmera da sonda não seja potente o suficiente para produzir, a Voyager 2 segue relevante para a exploração espacial, fornecendo imagens de alta qualidade. Este é o segundo objeto interestelar feito na Terra e o único com que mantemos contato frequente. Ou seja, agora a Voyager 2 é a última dos magos, uma representante de espécie em extinção. Sem dúvida, chegará o momento em que sua fonte de energia se esgotará e a missão chegará ao fim, deixando a sonda vagando eternamente nos gelados braços do infinito. Inscreva-se no canal Hubble, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, que eles também possam aprender mais sobre os mistérios por trás do brilho das galáxias e do véu das nebulosas. Se você não tem paranoia, isso não significa que ninguém está te vigiando. Os astrônomos modernos decidiram não esperar surpresas da natureza, por isso monitoram de perto o que acontece dentro dos limites da Via Láctea e além deles. E então há descobertas dignas? Acontece que sim. Instrumentos detectaram recentemente um objeto não identificado emitindo sinais de rádio regulares. É difícil dizer o que é, mas claramente não quer ser descoberto. Os cientistas notaram esse incrível objeto astronômico espacial pela primeira vez há 2 anos. Isso foi possível graças a um dos instrumentos mais sensíveis projetados para estudar os cantos mais distantes das galáxias, as matrizes de antenas na Austrália. Durante o trabalho com esse radiotelescópio, cientistas registraram objetos desconhecidos e sinais inexplicáveis. Após descobertas inspiradoras, as pesquisas seguiram buscando informações mais específicas. Para o trabalho, os astrofísicos usaram outro aparelho chamado Marian, do Observatório de Parkes. Infelizmente, ele não correspondeu às expectativas e não houve novos dados. O progresso só surgiu este ano. O radiotelescópio sul-africano Mir Karoo Array Telescope confirmou que o objeto detectado anteriormente realmente existe, e já em abril, a sonda Australia Telescope Compact Array também enviou provas. A descoberta inesperada tem um enorme valor científico, pois antes disso era praticamente impossível formar uma ideia mais clara sobre o objeto misterioso. Era como se ele evitasse ser observado. O monitoramento revelou que ele não estava presente nos arquivos, dados de rádio, pesquisas em raios-x ou no espectro infravermelho. O que sabemos sobre esse fenômeno até o momento? Ele foi chamado de GCRT, J1745DFIS 3009. Os pesquisadores caracterizam o objeto como um sinal de rádio transitório vindo do centro da galáxia. Os dados astronômicos disponíveis não conseguem esclarecer a origem e a estrutura de objetos multiespectrais semelhantes ao que foi descoberto. Ou seja, por suas características, esse sinal de rádio é único. É provável que, no futuro, GCRT J1745DFIS 3009 seja incluído em uma nova classe de objetos cósmicos e talvez não seja seu único representante. Isso porque, com tecnologias mais avançadas, cientistas seguirão detectando sinais de rádio idênticos. O que há de notável no GCRT J1745DFIS 3009? As ondas de rádio que ele emite são bastante incomuns. Sua duração varia de 2 a 4 semanas e ao final desse período o sinal cessa. Mas depois de um tempo ele reaparece. O fenômeno se assemelha a um piscar. Também são perceptíveis distorções lineares circulares, ou seja, obviamente estamos lidando com a polarização dos sinais. Durante a pesquisa do objeto estranho, os aparelhos captaram sinais 13 vezes,
Ao mesmo tempo, os cientistas destacam que ainda não conseguimos determinar de onde exatamente essas mensagens estão vindo. Só se sabe com certeza que não é um pulsar com campo magnético extremamente forte. A princípio, essa hipótese parecia plausível, mas pesquisas posteriores a refutaram. Então, com o que estamos lidando? Sabe-se que objetos no universo diferem pelo comprimento das ondas de rádio. Estrelas de certos sistemas binários ficam próximas entre si. Se o GCRT J1745-3009 fosse um desses corpos celestes, cientistas já o teriam detectado. O objeto também não pertence às supernovas, pois tem propriedades diferentes. Assim, sua classificação ainda está em aberto. O espaço é um lugar imprevisível, e nos últimos anos foram encontradas várias coisas muito incomuns por lá. Por exemplo, o telescópio Hubble fez imagens recentes de uma área da nebulosa chamada Herbig-Haro, especificamente de um de seus objetos, a Gaga 111. Ele foi registrado por câmeras sensíveis a um amplo espectro de ondas. A formação do setor Herbig-Haro foi favorecida por estrelas jovens com alta atividade que às vezes liberam gases ionizados com temperaturas muito altas. Por causa disso, os átomos perdem seus elétrons e passam para um estado eletricamente carregado. O que acontece depois? O gás ionizado colide com as nuvens interestelares, que são compostas por outros gases e pequenas partículas. Esses processos ocorrem perto de estrelas jovens e se destacam por velocidades inimagináveis. O que a análise das informações nos permite? Assim, os cientistas descobriram a origem da região dos objetos de Herbig-Haro e registraram fenômenos de vida muito curta, de apenas alguns milhares de anos. Se estudarmos cuidadosamente as imagens dessas nebulosas, podemos notar como elas atravessam as nuvens de gás em alta velocidade, afastando-se da estrela principal. Durante vários anos, são observadas mudanças significativas nessas áreas. Por exemplo, em certos locais, o brilho é muito maior do que nas outras regiões. Uma das câmeras do telescópio Hubble possui alta sensibilidade, por isso é capaz de registrar até mesmo pequenas ondas que não podem ser observadas a olho nu. Como se sabe, em Herbig-Haro encontram-se objetos de alta luminosidade, mas os processos neles são difíceis de acompanhar, porque a visão é bloqueada por uma densa névoa de poeira. É aí que entra em ação a câmera Wide Field Camera 3, com a qual o Hubble está equipado, capaz de captar ondas que conseguem atravessar as camadas de poeira. As pesquisas seguem, então ainda é cedo para conclusões. Esses não são todos os surpresas que os cientistas receberam nos últimos anos. A cereja do bolo é a próxima notícia, que veio das profundezas do espaço. Em 2019 surgiu a primeira imagem dos limites de um buraco negro supermassivo, obtida pelo telescópio Novos Horizontes. Sabe-se que o objeto está a 3 milhões de anos-luz de nós, na enorme galáxia elíptica M87. Desde que as fotos do buraco negro foram obtidas, os cientistas passaram a realizar pesquisas ainda mais ativamente. Podemos reconstruir a cronologia dos eventos. 92 dias após o início das observações, foi obtida aquela famosa, embora bastante borrada, foto do buraco negro. Mas essas descobertas marcantes não param por aí. Os astrônomos conseguiram obter uma imagem da radiação polarizada do disco de acreção. Após uma análise cuidadosa dos dados, os pesquisadores passaram a ter uma compreensão mais clara do que acontece com o campo magnético. Preta. As informações obtidas têm um significado muito maior do que a própria imagem do buraco negro. Ninguém nunca esteve tão perto dela antes. Esses dados únicos permitiram examinar melhor o processo de acreção dos corpos. Por exemplo, recentemente os astrofísicos receberam dados valiosos de diversos grupos de pesquisa.
A informação dizia respeito a um poderoso fluxo que emergia das profundezas de um buraco negro. Cientistas ainda não compreendem totalmente esses processos, mas isso permite ajustes às teorias existentes. Mas vamos deixar de lado as teorias científicas secas. O que essa informação traz para uma pessoa comum? Antes, achava-se muito improvável a formação de um buraco negro ativo tão grande perto da Via Láctea, mas isso ocorreu. Além disso, perto da M87, há um jato de energia definido ao longo do eixo de rotação do buraco negro. Isso leva os cientistas a se perguntarem se as propriedades do campo magnético dos buracos negros são diferentes. Ou será que tudo se deve a um erro causado por efeitos ópticos que, na verdade, transformam um fluxo destrutível em algo invisível? E isso está longe de ser todas as descobertas surpreendentes que nos aguardam durante a exploração do espaço. Quem sabe, talvez em uma galáxia vizinha, estejam acontecendo agora mesmo fenômenos que no futuro mudarão radicalmente a vida da humanidade. Vivemos na era da exploração ativa do espaço, mas o processo é significativamente retardado pelo lento avanço do progresso em comparação com o aumento dos apetites cognitivos humanos. Lembre-se das sondas que já foram enviadas aos planetas do Sistema Solar. Quais delas vêm à mente primeiro? Os irmãos Voyager, Mariner, 10 Novos Horizontes. Mas não, você errou. Hoje vamos falar sobre a missão da sonda Galileu, que foi fundamental para o estudo de Júpiter. A sonda destemida conseguiu registrar uma colisão única de um cometa com um gigante gasoso e nuvens densas de amônia na atmosfera venenosa do enorme corpo celeste. Ele foi a primeira sonda a entrar em órbita de Júpiter e também a estudar o gigante celestial e seus satélites por um longo período. Esta não é a lista completa. Concluída, mas isso não reduz a grande contribuição da sonda para a astronomia. Quando começou a incrível história da criação do aparelho, os astrônomos começaram a implementar o projeto mencionado ainda nos anos 70. Naquela época, ele era chamado simplesmente de Sonda Orbital de Júpiter. No início, os cientistas não conseguiam obter financiamento suficiente para realizar essa missão, mas, utilizando todos os contatos disponíveis, os engenheiros conseguiram o que queriam. Tempo de sucesso inicial. Ninguém garantia que o apoio material, tanto para o projeto quanto para o laboratório, não seria interrompido. É por isso que a realização da missão levou mais de 10 anos. Inicialmente, supunha-se que a sonda seria enviada para a órbita de Júpiter com a ajuda do ônibus espacial Columbia, mas a ideia não foi concretizada devido ao prolongamento do desenvolvimento do aparelho. Então, os pesquisadores decidiram adiar o lançamento da sonda por alguns anos. Novamente. Devido à tragédia com o Challenger, o objeto explodiu junto com os astronautas que estavam a bordo. Nessa terrível catástrofe, 7 pessoas morreram. O mundo ficou de luto por muito tempo, mas como disse o sábio rei Salomão, tudo passa. Em 18 de outubro de 1989, a estação interplanetária Galileu foi lançada ao espaço com a ajuda do ônibus espacial Atlântida. Primeiro, a nave seguiu em direção a Vênus para ganhar velocidade extra. A sonda não só passou voando, como também analisou a composição das nuvens ao redor do planeta enevoado. Depois disso, Galileu fez mais 2 manobras gravitacionais perto da Terra. Além disso, isso ajudou a obter informações mais abrangentes sobre os asteroides. Nas primeiras imagens feitas por Galileu, foi registrado o asteroide Gaspra, que se tornou o primeiro objeto desse tipo ao qual uma sonda terrestre chegou tão perto. E aqui está uma imagem do asteroide Ida. Aconteceu que, apesar do seu pequeno tamanho, ele tem um satélite chamado Dactyl. Ao examinar mais de perto, foram até achadas crateras, mas até então os cientistas não haviam registrado satélite próprio em asteroide. O que mais a sonda conseguiu fazer? Durante a segunda manobra gravitacional, Galileu também escaneou a Lua com um espectrômetro ultravioleta. Isso permitiu entender melhor a natureza das mudanças do regolito lunar sob a ação da radiação solar. Em seguida, a nave orbital Galileu ganhou velocidade suficiente para seguir diretamente em direção a Júpiter. Qual evento tornou a missão bem-sucedida por padrão?
Em 1994, Galileu conseguiu detectar os fragmentos do cometa Shoemaker-Levy que estavam prestes a entrar na densa camada atmosférica de Júpiter. Os pesquisadores não viram a catástrofe ao vivo, pois os fragmentos estavam no lado de Júpiter invisível da Terra. Galileu facilitou o trabalho dos cientistas e possibilitou a observação desse evento. Mais tarde, o próprio telescópio Hubble registrou a colisão e suas consequências. Assim, esse foi o primeiro registro de um cometa colidindo com a superfície de um corpo celeste. Acha que as descobertas surpreendentes terminaram aí? Claro que não. Em 13 de julho de 1995, aconteceu o maior evento da cosmonáutica. O módulo de descida se separou do orbital e foi rumo às nuvens tóxicas de Júpiter. Nesse momento, Galileu coletava informações sobre as variações de temperatura, os componentes da atmosfera e a propagação da radiação no gigante gasoso. O ponto final desde o início. Emissões, no geral. Aproximadamente 60% da radiação total foi recebida pela sonda em apenas 1 hora de coleta de dados, estando a uma curta distância do planeta. Mas esse não é o único problema. Além disso, descargas eletrostáticas prejudicaram o funcionamento normal da sonda. Não era possível prever o tamanho da ameaça nem seu impacto na sonda. Tudo foi decidido apenas no local. Assim, em dezembro de 1995, Galileu passou a uma distância muito próxima do satélite de Júpiter, Io, cuja gravidade ajudou a mover a sonda para a órbita desejada. O módulo orbital recebeu sinais da sonda de descida, que havia entrado na atmosfera do gigante gasoso. Menos de 1 hora depois, os astrônomos puderam confirmar que a sonda estava totalmente operacional e era capaz de coletar dados sem impedimentos, monitorando a atmosfera de Júpiter. Os cientistas respiraram aliviados, pois seu trabalho árduo de muitos anos não foi em vão. Sabe o que aconteceu depois dessa notícia? Ouviu-se uma salva de palmas estrondosa. Aliás, o número de pessoas envolvidas na realização da missão chegou a 10.000. Não devemos julgar cientistas por mostrarem emoções, pois isso é compreensível. Aconteceu algo sem precedentes. A sonda terrestre entrou em um lugar onde nenhum aparelho feito pelo homem jamais havia chegado. O que o aguardava nesse reino infernal de furacões indomáveis e chuvas de enxofre? Quando o aparelho entrou na atmosfera, de Júpiter, sua velocidade chegou a 47 km/s. Quase de imediato, o escudo em forma de cone fez a sonda desacelerar. Depois, um paraquedas especial de 2,5 metros de diâmetro reduziu ainda mais a velocidade. A desaceleração aqueceu bastante as superfícies da sonda. A temperatura da camada especial de plasma que cobre o escudo protetor atingiu 14.000 graus Celsius. Os índices das forças aerodinâmicas que atuaram sobre o pequeno aparelho foram monstruosamente altos. Esses são valores recordes e, pode-se dizer, limites para um módulo de pouso que já entrou na atmosfera de um planeta. Antes de abrir o paraquedas, a sonda descartou o cone traseiro e os fragmentos que restaram do escudo de proteção. Isso aconteceu a uma distância de aproximadamente 18 quilômetros da borda da camada de nuvens. Após isso, o aparelho coletou e transmitiu dados atmosféricos de Júpiter ao módulo orbital durante todo o tempo restante. Como resultado, a sonda atravessou uma camada da atmosfera que continha pequenos fragmentos de gelo e hidrossulfeto, além de uma concentração de nuvens que aparentemente eram compostas de amônia congelada. Descobriu-se que havia menos água na atmosfera de Júpiter do que se pensava antes da missão. Mais tarde, os cientistas sugeriram que a sonda simplesmente desceu em uma região onde a atmosfera era mais seca do que em outras partes do planeta. Esse tipo de região também é chamada de ponto quente. No ano passado, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço confirmou essa teoria com base nos dados da sonda Juno, que começou a estudar Júpiter depois da Galileu. Provavelmente, os elementos químicos e substâncias na atmosfera do gigante gasoso não estão bem misturados, por isso sua concentração varia conforme a localização. Como podemos avaliar a jornada desesperada de uma sonda terrestre frágil na atmosfera de Júpiter? Embora a viagem tenha sido planejada apenas de ida, o que implicava a destruição da sonda nas nuvens de Júpiter,
A missão teve resultados positivos. As informações obtidas esclareceram muitos fenômenos antes desconhecidos. Pesquisas adicionais sobre o gigante gasoso podem nos fornecer mais informações sobre os primeiros períodos de existência do Sistema Solar. É bem possível que Júpiter tenha sido o primeiro a se formar e que em sua composição estejam partículas de poeira e gás que não foram absorvidas pelo Sol. Quais outros eventos que aconteceram com Galileu merecem ser mencionados? Durante o voo, a sonda se deparou com um fenômeno como relâmpagos. Eles não são tão comuns em Júpiter, mas sua potência é incomensuravelmente alta. E se acrescentarmos a isso a velocidade do vento de 640 km/h, temos um cenário bastante assustador. Os relâmpagos jupiterianos se formam sob a influência de regiões quentes ainda não descobertas que estão localizadas. O sondador identificou um cinturão de radiação intenso, até então desconhecido pela ciência, a cerca de 50 mil quilômetros da camada superior das nuvens. Além do alto nível de radiação, muito maior do que em outros cinturões. Os cientistas descobriram íons de hélio, cuja origem não conseguiram determinar. O aparelho parou de coletar dados após entrar em uma camada turbulenta com temperatura de cerca de 153 graus Celsius e pressão superior a 20 bar. Provavelmente a atmosfera, composta principalmente de hidrogênio e hélio, entrou no interior do dispositivo, ou seja, a sonda perdeu a vedação. Assim terminou a curta, mas produtiva existência da sonda de pouso. Enquanto isso, o módulo orbital Galileu mudou para uma órbita altamente elíptica, tornando-se assim um satélite artificial de Júpiter. De qualquer forma, a sonda superou dificuldades incríveis em seu caminho, forneceu dados valiosos sobre a atmosfera de Júpiter e obrigou os cientistas a refutarem muitas teorias estabelecidas. Veja as capturas de tela exibidas agora, são estatísticas do YouTube, o que significam. Atualmente, 57% dos espectadores do canal assistem sem se inscrever. Esta é a essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble da sua lista de inscrições, tudo o que você precisa fazer é clicar neste botão vermelho, que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples. É muito importante para mim. Quanto mais espectadores, quanto mais vezes eles assistem e curtem, mais rápido sai um novo vídeo mega interessante. Até a próxima!